Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, analista no Research do Itaú BBA. E hoje a gente tem mais um episódio do Itaú Views por dentro do call. Nessa série a gente tenta sempre comentar com mais profundidade algumas teses de investimento e hoje a gente vai entender a visão de Carlos Eduardo Rocha, que é um gestor que tem mais de 25 anos de mercado e hoje é responsável pelas estratégias de renda variável da Ocam Brasil, uma asset fundada em 2018 e que conta com mais de 10 bilhões de reais sob gestão. Duda, tudo bem? Obrigado aí pela tua participação aqui com a gente. Tudo ótimo, Marcelo. É bom que você já me chamou de Duda, sou mais conhecido até no mercado como Duda Rocha. Como você falou, tenho muita experiência, lidero o time da Ocam, que é uma gestora com mais de 10 bi sob gestão em fundos de ações, multimercados e crédito. Para mim é sempre uma honra estar aqui no Itaú, do qual eu sou admirador e acionista, né? E nessa presença fantástica aí, nesse fundo aqui que acho que só enaltece a gente. E acho que essa conversa é muito boa de call, né? Porque é até curioso, a gente tem aumentado as posições de bolsa, apesar desse juro alto que não é trivial. Aí você vai me perguntar assim, você está otimista com bolsa no Brasil? A gente tem feito... não. A primeira coisa que acontece quando o juro é alto é que quando o mercado é favorável, você está no mercado altista, você pode comprar 80% das ações na bolsa que você vai ganhar dinheiro. Agora, talvez você vai ter que ganhar 20%. Comprar só 20% do que as bolsas, porque as outras não vão performar, porque com juro a 3,75 você vai precisar que essas empresas que cresçam mais que 15, com retorno maior que 15, e aguentem esse processo, inclusive, que na nossa opinião a gente ainda está numa deterioração macro, um cenário difícil. Outra coisa também bastante importante que não é usual eu acho que você vai ganhar dinheiro se você investir nessas empresas, mas eu acho que na relação de retorno ajustado ao risco, acho que os nossos fundos, até tem um fundo multimercado, retorno absoluto que a gente distribui aqui no Itaú, a gente faz isso com proteções macro e com a proteção em própria bolsa, né? Uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, é comprar uma ação e vender o índice. Ou seja, a gente acha que essa ação vai outperformar o índice, né? Porque o custo de oportunidade nesses juros de 3,75 é muito grande. Mas eu vou falar aqui alguns calls que eu acho que mesmo com isso tudo, sozinhos, eles conseguem performar melhor do que o índice, mas é muito importante. O mais importante vão performar melhor no retorno ajustado ao risco. O que eu queria deixar assim, bem claro é que a gente acredita que os riscos estão acima da média. Eu não vou ser poliana em relação a isso. Então, você tem que encontrar não só empresas que performem melhor nesse mercado, mas que essa assertividade seja grande. Tá? Acho que esse conceito tem que ficar bastante forte. Não, bem legal. A gente vai aprofundar nos calls aqui. Acho que antes disso, você tocou no tema do índice. A gente teve em janeiro uma alta de 3,4% no Ibovespa. E acho que janeiro ficou marcado como um mês onde o investidor estrangeiro estava talvez um pouco mais otimista com o Brasil e o investidor local talvez numa esfera mais pessimista. Então eu queria te perguntar, você falou nessa abertura um pouquinho sobre isso, mas você faz parte desse grupo mais otimista ou mais pessimista? E como você avalia o andamento da Bolsa nesse primeiro mês aí de novo governo? Tá. A gente tende a subestimar os efeitos exógenos sobre a Bolsa brasileira. Então, qual é o meu ponto, né? O que está acontecendo lá fora, eu sou mais otimista, e isso é interessante, que eu tenho uma visão um pouco diferente do consensual, em relação ao ambiente de ações lá fora. Primeiro ponto, que eu acho bastante importante, eu acho uma má aposta você apostar contra a China e Estados Unidos. China está num processo de reabertura depois da Covid e os Estados Unidos está num processo de desaceleração, mas a dinâmica da economia americana é muito forte. Então, a maioria dos economistas espera ainda uma recessão nos Estados Unidos, só que eu acho que ela, se vier, será suave, dada a dinâmica da economia americana. E a dinâmica da economia americana também consegue você não ter uma inflação
pela competitividade, uma inflação explosiva. A inflação que estava muito alta também está diminuindo. Então, o meu ponto é, a Bolsa vai sempre tentar antecipar os eventos futuros. É muito raro, a gente viu o que a gente viu no passado, a gente não via há 15 anos, uma queda tão forte da Bolsa Americana quanto houve ano passado, né? Em 2022, a Bolsa, o S&P caiu mais que 20%, o Nasdaq caiu mais que 30%. E é mais raro ainda você ver 2 anos de queda na Bolsa Americana, a não ser que você tenha uma recessão. Isso está ficando cada vez mais improvável. Então, o ambiente é lá fora. Aí, vamos ter fluxo para o Brasil? Eu acho que o Brasil, como eu acho que a gente não está bem ajustado do ponto de vista fiscal e até monetário, né? A discussão no Brasil é que a gente tinha uma âncora que tinha seções que eram um teto de gastos. Esse governo não acredita exatamente, mas ele está falando que vai ser responsável fiscalmente, mas a gente ainda falta ter essa nova âncora. E o que acontece é que a gente vê uma inflação muito alta, a gente está com juros altos, mas também o governo acredita que deve ser indutor do crescimento se nós temos crescimento. Então, quer juros menores. Então, quer flexibilizar, que é a meta de inflação, essa também é essa âncora. Então, a gente, é uma inequação, um pouco agora que a gente tem no Brasil. Então, a gente pegou um fluxo. Mas aqui está positivo, a gente subiu 3% em janeiro. Subiu 3% porque a Bolsa Americana subiu 6%, a Bolsa Europeia subiram mais de 3%, o mundo subiu mais de 3%, a gente pegou um pedacinho. Em fevereiro, infelizmente, a gente já devolveu parte desse pedacinho, e perto de 3%, e lá fora continua bem, está se sustentando essa alta. Então, a gente está pegando uma parte da alta, como a situação fiscal e monetária não está resolvida no Brasil, eu não acredito, do ponto de vista de retorno ajustado ao risco, também algo que é polêmico, né? Apesar da Bolsa estar barata, não vou discutir que ela está barata, do ponto de vista de retorno ajustado ao risco, a Bolsa por si só não é boa. Então, a primeira, infelizmente, que você quer comprar a Bolsa, vou lá comprar o índice, eu não acho, e eu sou um cara de Bolsa, é uma boa aposta. Você quer comprar cerca de 20% da Bolsa, que até se beneficia dos juros altos, você consegue diversificar para o mercado externo, você tem uma resiliência, é um setor, uma empresa com um micro bastante forte. Isso eu acho que vai performar. Tem que fazer o exercício de stock picking, não dá para... Eu acho que exatamente não, tá? Então, é sempre, o diabo está sempre nos detalhes, tá? Então, acho que esse ponto que eu queria enfatizar. Então, eu não acredito num fluxo de estrangeiros que vai mover a Bolsa. Infelizmente, com juros altos, o investidor brasileiro é algo viciado nos juros. É lógico que aí que as oportunidades de Bolsa aparecem, mas isso, infelizmente, vai fazer, na minha opinião, que vai continuar tendo saída de fundos de ações e multimercado. Então, o investidor brasileiro está saindo desse ativo de risco e o estrangeiro está colocando. Mas ele está colocando porque tem um ambiente favorável para a Bolsa internacionalmente. Eu não sei se esse movimento vai continuar tão forte assim, até porque uma reprecificação já houve, e eu tenho dúvida nesse movimento de deterioração que a gente está, se realmente a saída do investidor brasileiro vai pesar mais forte. E como é que a gente consegue balancear o horizonte de investimento do institucional, dos fundos, versus a sensibilidade do cotista, que muitas vezes se desespera ou tem esse vício na renda fixa, como você comentou? Como vocês e como a indústria tem conseguido equilibrar, montar as estratégias lidando com esses solavancos aí desse movimento talvez mais sensível de cotista? Ótima pergunta, Marcelo. Primeiro, tem uma frase, né, do Euclides da Cunha, né, que diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? É a primeira frase do livro dele, né? Então, assim, o gestor de ações tem que ser, antes de tudo, um forte. Nós fomos criados na adversidade. Eu já era gestor nos anos 90, então eu não vi algumas empresas caindo 80%. A Bolsa como um todo caiu 80%. As pessoas falam que os juros reais estão absurdos no Brasil, né? Juros reais é o que é a inflação mais o que você tem de juro nominal, né? A diferença. Eu vivi juro real de 20%. Se você chegar, né, para um garoto hoje que está analisando bolsa, ele nunca viu isso. Eu já vi o juro real maior que 20% no Brasil. Então,
sempre foi muito difícil, a gente sempre teve que remar um pouco contra a correnteza. Tá? Como é que você equilibra isso? Né? OCAN, que é o nome da minha empresa, é um princípio filosófico, o nome de um filósofo, que ele criou um princípio filosófico do simples e essencial. Então, já ajuda muito se você se concentrar só no simples e essencial. E esse conceito, para nós, que somos focados, temos processos mais restritos, uma gestão de risco maior do que a média, até por isso que a gente se qualifica com gestores internacionais, a gente acredita muito em retorno absoluto, ou seja, retorno sempre acima do CDI, mesmo em fundo de ações. E também acredita muito que você tem que ter fundos para qualquer cenário, que é o chamado, como os americanos chamam, all-weather funds. Porque uma coisa que eu aprendi, e aprendi nos anos 90, é que no Brasil você tem que acreditar em assombração. No Brasil, até o passado é incerto. A gente viu essa semana que a gente está conversando aqui, decisões do Supremo Tribunal Federal mudando decisões transitadas e julgadas que afetam empresas. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, a sua taxa de desconto efetivamente tem que ser maior. Dito isso, eu vou te dar um exemplo do nosso fundo de ações. O nosso fundo de ações ganhou muitas... o institucional, que é o nosso cliente prioritário em ações, nos facilita, porque eles são mais estruturados e eles não tentam acertar o timing da bolsa. Eles tentam dizer que vai um percentual, e se eu fosse falar agora para as pessoas físicas que estão me ouvindo, eu não teria mais que 20% da bolsa, mas se você tem até 20%, escolha empresas que passem por um cenário difícil, mas não tente acertar, não tente tradear essa posição, tente manter essas posições por mais tempo. Senão você vai sair no pior momento possível ou vai comprar no melhor momento possível. Mas um exemplo que a gente tem é que há cerca de 3 anos atrás, né, os institucionais avaliam a cada 3 anos. Então, o ideal seria você avaliar uma carteira e a performance dele a cada 3 anos. Bom, quem está me ouvindo aqui normalmente não vai esperar 3 anos e nem meu cliente, pessoa física, espera. Então, tenta olhar 2 anos, tenta olhar pelo menos 1 ano. Mas o que é importante? Há 3 anos atrás, a gente ganhou muitas concorrências porque a gente estava entre os 10% melhores fundos do mercado. Em 3 anos, a gente tem fundos de mais de 10 anos. Só que o que aconteceu nos últimos 3 anos, e quem está mais presente na Bolsa sabe disso, várias empresas preferidas desse cenário, que era um cenário de recuperação do Brasil, recuperação do fiscal, a gente teve uma crise muito séria, a maior recessão da nossa história em 2015, as empresas que mais performaram, empresas de qualidade, mas empresa transformacional, pegaram um cenário macro negativo, que foi pandemia, que depois foi juro alto, e tudo que a gente está passando agora, foram talvez as piores empresas do ciclo seguinte. A gente, felizmente, até porque a gente tem uma informação macro muito grande, internacional, aqui no Brasil, a gente conseguiu reverter essa carteira e a gente também continua melhor nos últimos 3 anos, né? Inclusive batendo o Bovespa, que foi exceção. Então, você tem que ter essa flexibilidade para você adaptar ao cenário. Então, o cenário era de recuperação e agora o cenário é, infelizmente, de deterioração. Tá? Então, essa carteira mudou fortemente. Não, legal. Antes da gente falar de carteira e de call, acho que vale um passo intermediário, que é tentar entender cenário que eu separei aqui de 3 grandes grupos da Bolsa, que seriam empresas de commodities, empresas ligadas a bancos e empresas ligadas a economia doméstica, talvez nomes de mais crescimento. Antes de entrar nos nomes em especial, como é que você vê o momento desses 3 grupos? Bancos E empresas ligadas à economia doméstica. São 3 grupos, então. Tá. Commodities, bancos e economia doméstica. Economia doméstica. Tá. Então, vamos lá. Se eu não estou pessimista com o cenário externo, e eu acredito que Estados Unidos e China vão continuar sendo países alfa, ou seja, países que lideram essa recuperação, eu estou mais para otimista com a commodity. De novo, o diabo está nos detalhes, tá? Então, há commodities que a gente é mais otimistas, como o óleo. Eu não sou particularmente otimista assim, com óleo, mas eu acho que o óleo se sustenta nesses níveis de preço, pelo menos, ou tem uma opcionalidade de subir.
E eu sou pessimista com o carvão, né? Particularmente, a gente viu um colapso de preço de gás natural e carvão na Europa, quando você não teve, pela guerra, uma disrupção do abastecimento de energia, e eu acho que essa correção continua forte, inclusive com umas distorções fortes no preço do carvão. Então, esse é o viés. Então, em commodity, a gente gosta também de empresas de petróleo no Brasil. A gente prefere as empresas privadas, que acho que se o preço, se eu tiver correto, se sustentam nesse nível ou até sobe, nem precisa subir, porque há empresas privadas no Brasil que se estabeleceram fortemente, até na venda dos ativos da Petrobras, tem uma entrada de novos campos muito forte, e tem um crescimento de lucro bastante relevante, tá, no tempo. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, em commodities, a gente é animado em empresas metálicas. A gente prefere ainda, até pela qualidade das empresas que a gente tem aqui no Brasil, mais ligadas a aços longos. No preço do minério, a gente tem uma humildade bastante forte, tá? Como a China está se recuperando, eu acredito que o minério possa se manter a níveis altos, tá? O que também favorece um pouco a mineração, tá? Em papel e celulose, eu acho que você tem uma possibilidade maior de queda de preço. Aonde eu estou pessimista em commodities é em proteínas animais, tá? Os preços dos Estados Unidos estão caindo, as empresas brasileiras são empresas que a gente tem que ter orgulho, são empresas com presença global, e aqui também a competição está muito forte. Então, essas empresas acho que vão ter queda de margem, tá? Então, acho que isso é desfavorável. Então, grupo 1, commodities, há umas que eu estou mais animado, outras que eu estou menos animado, mas, em geral, positivo. 2, bancos. Bancos, eu acho que está tendo uma performance relativa muito forte. E eu acho que ela vai continuar, porque o filme vai continuar prevalecendo. Então, há bancos no Brasil com retorno sobre o patrimônio, retorno on equity, né, maior que 20%, e há bancos com retorno menor do que 10% atualmente. Por quê? Porque há bancos ganhando mais no spread, que são voltados mais para clientes de alta renda e grandes empresas, e há bancos focados mais em clientes de baixa renda e focados para pequenas empresas. Infelizmente, numa deterioração macro, quem está focado nos clientes com menos poder aquisitivo vai estar sofrendo mais. Eu acho que isso vai continuar, tá? Então, tem um grande relativo, mas eu acredito no todo que esses bancos, eu sou mais otimista até do que commodities, porque ao final do dia os bancos conseguem colocar spread. Há também bancos de investimento muito bem posicionados nesse processo, com digitalização, que tem um crescimento, tem uma vertente de crescimento, e são muito bons no que é chamado de special situation, ou seja, infelizmente, nessa deterioração macro, vai ter muitas empresas passando por dificuldade, eles são capazes de capturar com proteção, vamos dizer assim, reestruturações. Ainda tem um outro ponto, do ponto de vista de estatal, há banco no Brasil estatal, né? O Banco do Brasil está muito bem encaixado com uma vantagem comparativa, que eu acho que vai continuar o filme favorável, que é o setor de agro, que é uma vantagem, a exposição a ele, eu acho que vai continuar sendo um setor de bastante voga, né? Liderando aqui no Brasil, e ele vai se beneficiar. Então, bancos, a gente está otimista. Empresas de qualidade, focadas no cenário doméstico. Também, eu acho que o grande ganho é relativo, mas aí eu acho que vão sofrer mais, tá? Porque nós, da UCAM, temos um desvio de percepção que a gente acha que o juro vai se manter mais alto por mais tempo. E como a gente hoje não tem uma âncora fiscal nem uma âncora monetária, o risco maior com o que a gente está vendo é que você tem um cenário mais inflacionário. Então, nesse cenário de baixa capacidade de compra do consumidor e juro alto, as empresas de consumo sofrem mais. Aonde eu acho que dessa parte você tem ganhos? Você tem algumas empresas mais protegidas do setor elétrico que são consolidadoras, conseguem um retorno. Tem empresas que eu consigo uma taxa real. O juro real no Brasil está acima de 6%, mas tem
empresas que eu estou vendo acima de retorno real, acima de 12%, até porque os preços estão combalidos na Bolsa Brasileira, que são consolidadoras, têm uma gestão excepcional, então acho que isso vai prevalecer. E outras não têm tanta gestão tão boa, estão em áreas favoráveis, essas acho que vão continuar sofrendo. Consumo. Aonde tem empresas de atacado, né, ligadas a alimento, que tem uma proteção de inflação, se eu acho que é maior, tem o que nós chamamos, né, eu não sou economista, sou engenheiro, mas os economistas chamam de elasticidade de renda negativa, ou seja, quando você tem um comprometimento de renda, ela vai, mais importante ainda é comprar ou quase estocar alimento, né? Então você tem uma demanda ainda maior para essa parte de empresas de alimentos de atacado. E, infelizmente, empresas de e-commerce, né, tirando o case de lojas americanas, que foi uma fraude, não é isso, mas vão continuar com dificuldade em relação a isso. As empresas expostas, as empresas aéreas, as empresas construtoras, as empresas de bens de capital vão estar com uma dificuldade maior. Então, eu acho que tem que se evitar empresas de consumo, mas há exceções. Uma exceção também, por exemplo, o vestuário para alta renda, eu acho que passa bem, porque está focado num cliente de alta renda. Agora, quem está focado mais na classe B? Outro também que a gente é bastante cauteloso é o setor de saúde, porque eu acho que as empresas ainda estão com uma sinistralidade alta, ou seja, estão tendo que ajustar. A gente sabe que a inflação de saúde é muito alta, e acho que eles vão ter um pouco mais de dificuldade de repassar esses preços nesse ambiente inflacionário, dado a baixa capacidade de compra do brasileiro atualmente. Tá? Perfeito. Acho que enquanto você comentou setorialmente, você já deu boas dicas de quais são os papéis, mas agora, de fato, entregando esses nomes aqui, eu até conversei com o time da Alcan, eles me passaram 9 nomes aqui. E aí, voltando para o setor de bancos, que é o que você falou que vê com mais otimismo, o pessoal comentou sobre Itaú, BTG Pactual, Banco do Brasil e não bancos, mas financials aí também, finalizando com BB Seguridade. Queria que você comentasse um pouco os upsides aí por trás desses papéis. Tá bom. Itaú, eu estou quase suspeito para falar aqui de Itaú, né? Mas eu já comecei elogiando. Eu acho que Itaú é um caso de que está muito bem encaixado, está com provisões acima da média. Como eu falei, é um banco mais focado para pequena, para média e grande empresa e focado mais para alta renda. É um banco que sabe se ajustar, soube se ajustar ao cenário. Então, eu acho que vai se beneficiar, se você tem essa deterioração, com margens maiores. Tá? Então, infelizmente, se os juros se mantiverem altos por mais tempo, se o juro, por exemplo, se mantiver em 13,75 esse ano de 2023 todo, eu acho que vai ter aumento de inadimplência, principalmente no segundo semestre. Mas eu acho que o banco vai mais do que compensar isso nos spreads. Então, esse é o case de Itaú. O case de Banco do Brasil eu já resumi. Também está com retorno maior que 20%, está muito bem encaixado na parte de agro, que é uma vantagem comparativa em relação aos outros bancos. E eu estou com uma percepção, porque a gente é muito próximo do Banco do Brasil, né? Na parte de crédito, a gente faz inclusive uma parceria na parte de crédito com o próprio Banco do Brasil, e a gente está muito bem impressionado com a nova gestão do Banco do Brasil, nessa mudança de governo. A presidenta atual, a gente conhecia da BB Seguridade, que a gente tem uma impressão muito boa. Os vice-presidentes que tocam as áreas foram das escolhas dentro do próprio banco, são muito competentes. Então, eu acho que não houve uma descontinuidade, pelo contrário, a meritocracia. Tanto que confirma também, tanto o Itaú quanto o Banco do Brasil conseguiram dar um guidance bastante favoráveis para o ano. Eu diria até que o do Banco do Brasil está conservador. Tá? Eu acho que eles vão entregar mais do que estão falando, e eu acho que estão muito bem encaixados para isso. BB Seguridade, que a gente persegue essa posição há bastante tempo, é um case mais simples, porque é um case que se beneficia dos juros altos. Porque, como seguradora, que eles estão bem encaixados, tem a rede do Banco do Brasil para distribuir, as reservas técnicas se remuneram a uns juros altos. E também com a vantagem do agro, que a gente está numa safra recorde e a gente acha que vai ter baixo problema de sinistralidade. Então, acho que as margens podem até subir na BB Seguridade, o guidance também pode estar conservador. Dito isso,
é um play safe, né? É uma proteção grande que você vai conseguir entregar e com crescimento maior que 15%, retorno maior que 15%. Tá? BTG é um caso de um banco também que está com retorno maior que 20%. É um play que eu acho que vai sofrer, porque o mercado de capitais vai ficar um pouco mais acanhado, dado esses juros altos, você tem alguns ramos, mas, como eu falei, do ramo de se aproveitar desses juros altos e até fazer soluções inteligentes para as empresas, ter uma inércia que eles já estão crescendo no Wealth bastante forte, até o próprio Itaú também está conseguindo fazer isso, pela capacidade de produzir produtos sofisticados. Então, eu acho que eles vão conseguir navegar bem, dada a gestão e dadas as inércias de crescimento do digital, do Wealth, e de você conseguir margens maiores, apesar de uma desaceleração em algumas linhas. Tá? Então, esses seriam quatro temas bastante favoráveis. Perfeito. Quando a gente muda para commodities, a gente tem aqui Gerdau, Vale e PetroRio, né? Que acho que casa um pouco com o que você já falou. PetroRio, esse o case que eu falei, que eu acho que o preço do petróleo provavelmente se sustenta nesses níveis, e ela cresce muito a produção em 2023, muito em 2024. Eu acho que a PetroRio, eu diria que foi a única empresa privada recente nesses anos que conseguiu passar uma arrebentação de ter uma representatividade. Né? Eu acho que é muito importante para mim, uma empresa de commodity, ter uma escalabilidade. Primeiro, para ter a própria atenção do investidor, para ela ter liquidez. Isso é bastante importante. Né? Acho que para todas as pessoas que estão investindo nesse ambiente de juros altos, tomem muito cuidado com as empresas chamadas de segunda linha, com as small caps, porque o prêmio de liquidez, pela falta de liquidez dela, vai continuar sofrendo. Então, imagina se você tem uma posição, mas eu não tenho um problema porque eu sou um investidor pequeno, mas um fundo que tenha que liquidar essa posição, e essa posição é ilíquida, ela vai fazer o papel sofrer. E nesse ambiente de deterioração, normalmente as empresas líderes, os setores líderes vão ganhar dinheiro, os setores não líderes ou as empresas não líderes vão empatar, mas assim, as menores empresas vão queimar caixa e podem não passar esse processo difícil. Então, a PetroRio conseguiu ter liquidez, conseguiu ter ativos de qualidade pré-sal, conseguiu ter um custo menor, tem uma gestão muito responsável em relação a isso. Então, acho que é um case bastante síntese. Tá? A Gerdau, eu acho que ela tem uma vantagem da diversificação internacional. Como eu falei, eu estou animado com os Estados Unidos pela dinâmica da economia americana, e a Gerdau hoje tem mais de 1/3 da sua geração de caixa vindo dos Estados Unidos. Né? Hoje, recentemente, até quase 50%. Então, apesar da macroeconomia aqui não está ajudando, né? Eu acho até que os volumes em aços longos não vão ser bons, a diversificação para o exterior e a gestão muito boa da Gerdau vai fazer ela passar muito bem. A Vale é que eu acho que os preços vão se sustentar do preço de minério, que faz por si só ela ser uma tremenda geradora de caixa, e eu acho que ela tem um outro trigger, né, que chama um gatilho, né, para destravar valor. Ela quer fazer uma operação de um investidor investir na área dela de metais, como o cobre e o níquel, que ela também é um dos maiores players do mundo, mas absolutamente isso não está precificado. Então, ela vai fazer uma colocação em que ela vai quantificar quanto é que é esse valor, e eu acho que isso vai sair um prêmio em relação a quanto que ela negocia hoje no mercado, também acho que vai destravar bastante valor. Perfeito. E para fechar, tem um nome de utilities aqui que é Equatorial e o nome ligado a consumo, que é Açaí, né? Acho que vale só repassar brevemente. Acho que Equatorial é isso, acho que é uma empresa síntese. A gente é muito próximo da gestão, né? Assim, eu fui sócio de um banco de investimento, né? Foi da BTG, onde foi a gênese da Equatorial. É uma empresa que ela atua em todos os ramos e atua bem. Então, ela atua em transmissão, ela atua em geração, em distribuição. As áreas de concessão dela são áreas, agora até com capacidade de você ter ganhos operacionais muito grandes, como a Celgo no estado de Goiás, que estava uma operação muito mal tocada, e ela tem expertise justamente de fazer esse turnaround. As outras áreas, acho que vão ser áreas melhores. Eu acho que vai ter, nesse cenário de deterioração, infelizmente, muitas empresas que estão com caixa alavancado, não estão com uma gestora boa, que vão sofrer, né? Você tem o exemplo do Light aqui no Rio, você tem a empresa de Niterói, também no Rio de Janeiro, você tem vários lugares que eu acho que vai aparecer. A Equatorial tem a credibilidade do mercado, ou seja, tem acesso a capital, que também é uma coisa fundamental, a um custo menor, quem tiver essa vantagem comparativa,
que eu acho que ela vai ser consolidadora. Então, ela vai ter opcionalidades, mas pelo retorno, porque ela já tem em si, o retorno real que eu vejo que ela já tem, ela é bastante protegida e líquida. Então, acaba sendo um case bastante síntese. E outro açaí, como eu falei, eu acho que o açaí está num processo de crescimento muito forte, está com crescendo mais de 30% a receita dele, está num processo favorecendo, eu tenho um desvio de percepção também que acredito que a inflação no Brasil vai ser um pouco mais alta, então ela tem a capacidade de você colocar uma inflação maior na inflação de alimentos, que é maior que a inflação corrente. Tem a demanda reprimida, né? Como eu falei, essa elasticidade de renda até negativa. Quando as pessoas caem a renda, eles até consumem mais no produto de atacado. Está com uma produtividade, comparada aos concorrentes no atacado, acima da média. E também está num ganho de governança muito forte. O controlador, que é um controlador francês, que é o Casino, está no processo de venda das suas ações, já fez um processo de venda, e está no processo também de garantir mais direitos aos minoritários, que era um case que as pessoas também tinham um grande receio no açaí. Isso também é bastante importante como mensagem, né? Evite empresas que não têm a capacidade de acompanhar a inflação, evite empresas muito alavancadas, porque vão ter que passar esse juro, e evite problemas de governança. Porque eu acho que isso vai ser bastante frágil num ambiente como esse. Então, eu acho que o açaí está tendo um ganho de governança, a gente acha que ele vai para as melhores práticas globais aí como empresa. Bacana, a gente passou pelos nomes aqui para fechado, acho que pode ser legal a gente tentar elencar um top 3 aí entre esses papéis que você comentou, talvez aqueles que você esteja mais alocado ou que você vê com mais otimismo. Tá. Eu vou tentar dar um pouquinho de diversificação, né, para colocar os cases, né? Eu estaria em bancos, de novo, para você ter uma assertividade maior, eu acho que seria o Itaú, que é um case que reúne tudo, acho que tem uma gestão sofisticada e está passando muito bem nesse cenário. Pega no setor, vamos dizer assim, de preços regulados, né, que eu citei, Equatorial, que eu acho que passa muito bem, e pega açaí na parte de consumo, que também se beneficia. Então, são 3 empresas consolidadoras, são 3 empresas que eu acredito que o lucro delas vai crescer mais que 15% em 2023, e são 3 empresas em que o valuation está atrativo. Muito bom. Acho que a gente conseguiu cobrir tudo aqui, foi uma verdadeira aula. Queria novamente agradecer demais aí a tua participação, Duda, nesse episódio. Nada, Marcelo. A aula sempre aqui, eu tenho aqui com vocês, acho que a gente está aqui para aprender, acho que é legal acho que é muito importante a gente passar mais do que dicas, mas os conceitos por trás das dicas. É isso que a gente quis passar aqui. Então, para mim, tem um alinhamento enorme com o Itaú e seus clientes, porque vocês sempre procuram passar as coisas de forma fundamentada. Perfeito. Obrigado, pessoal, e até a próxima.